Olá, bem-vindo à nossa aula dessa semana. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que é pintura digital. Pintura digital é um processo bem interessante para quem gosta de desenhar, para quem gosta de ilustrar. E eu vou mostrar para você aqui um processo de como fazer essa pintura digital. Não é um único processo, tá? Isso vai depender do seu estilo, da maneira como você gosta de trabalhar com o software. No caso aqui eu estou usando o Photoshop, né? Imagino que você vai usar o Photoshop também, mas você é livre para usar qualquer outro software que você desejar. E a ideia é que eu vou mostrar um passo a passo possível, mas não é o único, você pode fazer de outras maneiras que achar mais conveniente. Esse processo todo criativo acaba sendo uma forma bastante livre, né? Então vai variar de pessoa para pessoa. Mas vamos ver aqui juntos algumas ferramentas que vão permitir fazer essa ilustração, no caso que eu estou mostrando aqui. Foi um spoilerzinho, né, do que eu fiz ao longo dessa aula. Eu vou mostrar para você como é que foi feito. Bom, como é que a gente começa o processo de pintura digital? O primeiro ponto, na verdade, eu julgo que é o mais difícil de todos, que é você entender qual é o seu estilo. Isso porque cada artista vai ter uma maneira diferente de se expressar através do desenho, através da ilustração, da pintura, e você tem que entender como é que você quer ser, como é que você é. Você pode ser um artista que você vai ter um estilo, como esse exemplo aqui, você pode ter um estilo mais minimalista, você pode ter, enfim, tem diferentes possibilidades e não tem como a gente querer, primeiro, padronizar, né, o estilo das pessoas e, segundo, vir aqui com uma fórmula mágica que vai servir para qualquer tipo de estilo diferente. Então, primeiro, entenda quem você é, qual é o estilo, como é que você quer fazer a sua pintura e aí adapte, né, o seu estilo a esse processo, ou melhor, o processo ao seu estilo criativo, ao seu estilo como artista. Então entenda muito bem como é isso, como é esse desenho que você quer fazer, e aí a gente pode seguir para fazer esse processo aqui que eu vou mostrar para vocês. Bom, uma vez que você já sabe qual é o seu estilo, você vai ter provavelmente um desenho base. Esse desenho base é um desenho que foi feito à mão, então você fez diretamente no papel, né? No caso, eu fiz aqui um processo. Esse galinho tá aqui. Ele está aí na tela e ele está aqui em papel, foi feito à mão. E foi só um rascunho mesmo, um rascunho inicial. Esse é o galinho da Moana, o Rei Rei. E é uma fanart que eu fiz. E eu parti então desse desenho em papel, poderia ter feito diretamente um desenho digital. É da sua escolha, tanto faz. Mas eu recomendo que você tenha, assim, um desenho base, porque isso vai facilitar bastante fazer todo o processo. Se você se sente muito seguro já no desenho, que não é o meu caso, tá, gente? Eu, de certa forma, eu me sinto muito ainda inexperiente nesse mundo do desenho. Sei as ferramentas, mas a técnica mesmo, o hábito ali de desenhar ainda não é algo enraizado em mim. Se você se sente seguro, você pode até tentar fazer sem, mas eu recomendo que você tenha o desenho base. Bom, uma vez que você fez esse desenho base, a ideia é que você crie demarcadores a partir desse desenho base. Eu já mostrei como é que faz demarcadores em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para você, mas a ideia é que você consiga dividir o desenho em várias partes, usando aqui a ferramenta caneta, né? Você vai criando demarcadores, essas são regiões diferentes, são regiões que estão separadas. Eu tenho aqui o corpo, eu tenho aqui o corpo do galo, eu tenho as coxas, eu tenho os pés, enfim, as pernas. Eu tenho cada parte separada. Isso vai me facilitar muito na hora de fazer a minha pintura, porque eu tenho partes aqui que não devem se encontrar, que elas são coisas isoladas, e elas estão separadas. E tem limites muito bem definidos. Isso ajuda demais. Bom, você fez então os demarcadores, tá? Um processo aqui que pode demorar um pouquinho, dependendo da complexidade do desenho, mas recomendo que faça bem feito, vai te ajudar bastante depois. E aí você tem que pensar nas cores. No caso aqui, as cores, você vai pensar na paleta de cores que você vai usar no seu desenho, né? Eu peguei as cores a partir realmente de um desenho do Rei Rei, e essa paleta aqui eu extraí a partir desse site da Adobe Colors, é bem legal. Você pode fazer o upload de uma imagem, ele extrai automaticamente, ou você pode extrair a partir da sua imagem manualmente, né? Mas extrair uma paleta de cores. E eu usei então esse site para conseguir essa paleta que está aqui, que vocês estão vendo. Ainda tem essa outra imagem que eu extraí mais duas cores secundárias aqui que eu fiquei em dúvida se eu ia usar ou não. Mas é legal você ter desde o início uma paleta de cores para você poder usar. Depois, pensar na iluminação. A iluminação, ela é essencial para qualquer desenho, né? Ela acaba dando profundidade, acaba situando melhor o seu desenho, o seu personagem, o que você estiver fazendo.
e aí pense de onde que está vindo a luz, quais regiões têm sombras. Pode ser um estudo rápido, pode ser só uma coisa para te ajudar depois. Você não necessariamente vai usar isso que está aqui, como está aqui colocado, né? E sim você vai acabar usando isso como referência para você fazer depois na sua ilustração. E aí a gente começa a pintar. Como que começa a pintar? Bom, tem a ferramenta pincel, que é essa ferramentinha aqui, o atalho para ela é o B. Essa ferramenta é a ferramenta principal da pintura digital. Afinal, é um pincel, né? É com o pincel que a gente pinta. Eu recomendo que você use, se você tiver à disposição, uma mesa digitalizadora. Mas se não tiver, não tem problema, tá? Você pode se virar com o mouse também. Agora, não usa de forma alguma o touchpad do notebook. Sabe, aquele touchpad que você vai com o dedo ali, aquilo não dá certo, não é legal. Vai ser muito complicado você conseguir fazer o seu processo de desenho, de ilustração dessa forma. Então, usa um mouse ou, se você tiver acesso a uma mesa digitalizadora, melhor ainda, usa a mesa. Mas se não tiver mesa, fica tranquilo que você consegue fazer também com o mouse, tá? Então, o pincel, você acessou o pincel aqui. A primeira configuração que você tem acesso é o tamanho. Fica aqui em cima, então eu consigo mudar o tamanho desse pincel, ou um atalhozinho, um botão direito do mouse, você tem acesso também a esse painel do pincel, tá? E o tamanho é meio óbvio, você vai ter diferentes tamanhos possíveis, e aqui eu botei alguns, mas você pode ter pincéis gigantescos. Uma outra configuração é a dureza. A dureza tem a ver com o limite aqui do pincel, da borda dele. Então, uma dureza maior, uma dureza menor, vai causar essa finalização diferente, né? Então, tipo uma suavização que você vai ter ali no pincel. Vou mostrar para você na prática aqui como que é. Então, no caso, um pincel, aqui ó, com 0% a dureza dele, deixa eu aumentar as outras configurações, 0% de dureza, olha como ele tem esse borrado ali no final, né? Essa suavização que ele tem no final. Agora, se a dureza dele está em 100%, olha a diferença. Então, é isso que vai fazer a dureza. Você vai ajustar de acordo com as necessidades do seu projeto. Opacidade tem a ver com a transparência, né? Então, opacidade em 100%, né? É o caso que eu tenho aqui. Eu estou com algo pintado, que pinta ali por cima e cobre tudo que está ali atrás, porque não tem nada de transparência. Agora, se eu reduzir essa transparência, essa opacidade, né? Olha só, ele começa a ficar transparente. E aí eu consigo brincar com sobreposição e tal. Enfim. Outro ajuste é um ajuste de fluxo. Fica aqui do lado da opacidade. Fluxo, quando eu tenho esse fluxo em 100%, eu vou ter algo como esse primeiro exemplo que eu mostrei aqui. E à medida que eu vou reduzindo o fluxo, olha só, parece que ele está reduzindo a transparência, mas não é bem isso. Eu vou reduzir aqui, botar um fluxo de 1% para você ver. Olha só, estou com um fluxo de 1%. O que acontece? Na hora que eu vou pintando e vou pintando por cima, e vou pintando de novo, tá vendo como ele vai se somando, parece? E o principal, percebe aqui o detalhe? Olha só, meio que eu consigo ver esse pincel sendo repetido várias vezes. Na hora que eu tenho esse fluxo em 100%, é como se fosse uma coisa contínua. Ele não tem essa diferenciação, o pincel vai indo. Então, de modo geral, como é que você vai usar esse fluxo, assim, tentando resumir, na verdade, né? A ideia é que o fluxo, ele te permite mesclar melhor uma cor com uma outra cor. Eu recomendo bastante, assim, você reduzir o fluxo para você conseguir fazer um bom processo de pintura. Eu acho que é algo que ajuda demais, assim. Então, você consegue mesclar melhor as cores, mesclar melhor o que está acontecendo ali, e aí o teu resultado final fica mais interessante, tá? Claro, dependendo do seu estilo de pintura. Mas é uma ferramenta que vale a pena dar uma experimentada. Próxima ferramenta é a borracha. Borracha é uma borracha, gente. Uma borracha como qualquer borracha. A diferença é que não fica farelina borracha, né? Que é digital. Mas a ideia é que você consegue apagar coisas e você consegue manipular essa ferramenta da mesma forma que você manipula a ferramenta pincel. Então, tamanho, dureza, opacidade, fluxo. E tem outra coisa que eu não mostrei. Mas quando a gente trabalha, seja com pincel ou seja com a borracha, você ainda tem possibilidade de trabalhar com formatos diferentes, né? Desse pincel ou dessa borracha. Então, o botãozinho direito tem aqui uma série de... Você vai descendo, né? Tem uma série aqui de variações de formatos e tal. Você consegue, inclusive, baixar outros pincéis diferentes para você poder usar no seu programa. Acho que é legal também experimentar, dar uma vasculhada, o que você acha de interessante na internet
para poder baixar. Bom, borracha é isso. E a última ferramenta que eu usei, a ferramenta do desfoque. O que faz o desfoque? Ele desfoca, gente. Tipo, eu tô de óculos e eu tô sem óculos. Ele desfocou, eu não tô vendo mais nada. Então, o desfoque, eu tenho que metade dessa maçã tá desfocada, metade da outra maçã não tá desfocada. Então, esse desfoque eu usei principalmente para dar uma suavizada na borda do desenho. Eu não queria que ele acabasse de forma muito abrupta. Então, eu usei mais na beirada ali do desenho para conseguir fazer o desfoque. Bom, agora a ideia é mostrar para você na prática, junto ali de uma ilustração, que foi a ilustração que eu fiz, a ilustração aqui do Rei Rei, mostrar para você como que esse processo todo aconteceu. Então, partir, no caso, do desenho base, e aí, até uma recomendação assim, que você vá separando em pastas, né, vá separando de uma forma que seja fácil você localizar tudo depois. Então, vamos lá. Opa. Tá tudo separadinho, gente. Claro que às vezes tem alguma pasta a mais que eu criei para fazer algum detalhe, alguma coisa, tá? Mas, de modo geral, eu comecei então com o desenho base. Eu comecei daí depois pelo corpo. E aqui o corpo, parece que eu fiz tudo isso aqui junto, mas não, quando a gente abre aqui, tem um monte de camada mesmo. E cada camada vai adicionando um detalhezinho, alguma coisa que eu quis deixar separado, porque eu não gosto de fazer tudo em cima da mesma camada, porque se eu não gostar do resultado, eu não tenho como voltar com tanta facilidade, ou às vezes, dependendo do quanto que eu avancei, eu realmente não tenho como voltar. Então, eu prefiro ir separando e fazendo, e se for o caso, eu posso juntar depois as camadas, eu posso mesclar essas camadas, e aí consigo não ter tantas camadas assim, né? Mas percebam que eu parti eu tinha aquela separação dos demarcadores, apliquei uma cor base e comecei a pintar. Comecei a adicionar, no caso, aqui as cores internas, né? Comecei a adicionar detalhes aqui da pena, então um pouco mais de cor, de luz, de sombra, e assim fui indo e fui fazendo, no caso, o corpo e as outras partes também, né? O mesmo aconteceu aqui para as coxas, as pernas, eu fui adicionando também os detalhezinhos, enfim, o fundo foi depois. Eu tinha me esquecido do pescoço, que tinha essa coloração diferente, isso porque eu tinha uma referência do Rei Rei, eu até mostrei para você ali na hora das cores, da paleta de cores, e eu simplesmente comecei a desenhar, pintar, e eu me esqueci da referência, assim, parei total de olhar para ela. Só que aí eu me dei conta que eu tinha uma cor ali faltando, que estava na paleta, mas eu não tinha usado, né, que era esse vermelho. Eu pensei, gente, de onde está vindo esse vermelho? Eu fui olhar e eu vi, e realmente tinha uma coisa esquisita faltando, né, faltava toda essa parte de cima aqui do galo do Rei Rei. Mas não tem segredo, gente. É prática, prática e prática. Não adianta nada você me assistir de novo, assistir outros vídeos e você não tentar. Então, abre aí o Photoshop, abre aí o software que você tiver e tenta fazer alguma coisa, tá? Porque só assim você vai realmente fixar e entender bem o que eu tô falando aqui em aula. Grande abraço e bons desenhos!